Dentro da cosmogonia iorubá, você sabe como foi a criação do karma? Então, primeiramente, boa noite, meu nome é Ogan Igor, do Aulas de Curimba, e hoje eu vou trazer um itanzinho aí para vocês de como nasceu a criação do karma dentro da colocação dentro do candomblé. Lembrando, começo de tudo, o candomblé, o culto ao orixá, ele não acredita no demônio propriamente dito, esse demônio católico criado, de uma energia maléfica que quer trazer o mal e destruir o mundo, vamos colocar assim. Nós não acreditamos nessa colocação de mal, mas a gente tem um entendimento sobre as mazelas que existem no mundo e hoje eu vou estar trazendo um Itan que explica um pouquinho disso. Acho que nesse momento que a gente está vivendo é bom a gente entender como a nossa religião explica em questão de elementos da natureza como funciona a questão do bem e do mal em relação ao ser humano. Então vamos lá. Se dizia que na criação, antes do homem vir à Terra, quando o ser humano foi criado, esse ser antes de vir à Terra foi feita uma reunião com ele no palácio de Olorum. Olorum é Deus. Dentro dessa reunião existiam três devas, três divindades que fizeram parte dessa reunião. A primeira divindade era Olorum, a segunda divindade era a guardiã do palácio de Olorum, Helenini, que é a mãe do esquecimento. E a terceira divindade dessa reunião foi Yami. No caso, em tradução, significa minha mãe. No caso, a representação da energia da geração, energia feminina da geração. Então vamos lá. E nessa reunião foi dito ao homem que quando ele viesse ao Aie, a terra, ele ia deter de completa felicidade, ele ia deter de vida eterna, ele ia deter de força perante a natureza e tudo que se fosse de bom ia ser dado ao homem que eu falo ao ser humano, né, no caso. Só que foi dito que o homem teria que ter em acordo que ele ganharia todas as bondades do mundo, mas o homem deveria ser completamente bom, ou seja, que ele deveria ter harmonia com todos os elementos, ter harmonia com a natureza e etc. Isso foi o acordo que foi feito e assim foi assinado. Aí depois veio o homem veio ao Aie. O ser humano, a partir daí, como ele detinha de de completa felicidade, de imortalidade, de poder sobre os elementos, o homem acabou se achando mais do que os próprios elementos da natureza e se achou mais do que próprio Deus e começou a praticar maldades. E a Mi, que é a energia geradora, vendo aquilo, viu que o homem não estava mais cumprindo com o desígnio que foi o acordo que foi feito com Olorum. E foi até o mesmo contar o que o homem estava fazendo, que o homem vinha fazendo maldade. Então Olorum vendo, escutando tudo que a mãe senhora disse a ele, resolveu que, Yami, você estava nesse acordo, você foi uma das divindades que fizeram parte desse acordo. Então, foi incumbido a Mãe Senhora, a energia da natureza geradora feminina, que fosse a punidora do homem, que ela tivesse a conclusão do que aquilo ali tinha sido feito. E assim continuou. E a mim, então, como forma de punição ao homem, ela criou a Jogum. Os Ajoguns significam guerreiros, seria no caso um sentido de guerreiros contra o homem, ou executores do karma. Aí entenda, quando a gente fala especificamente de Ajogum, nós não estamos falando de energias maléficas e etc. Nós estamos falando de executores de karma, ou seja, são punidores. Yami criou os punidores da humanidade, que ia ser de acordo com as maldades que eles estavam fazendo. Então, para nós, esse entendimento de mal também é uma criação da energia da natureza, ou seja, é a famosa energia de efeito, de causa e efeito, que você fez um mal, você acaba recebendo esse mal. E a energia que causa isso, que faz essa força, é a energia de Ajogun. Então, o Yami cria os dois primeiros Ajogun, que se dizem que foi marido e mulher. O primeiro Ajogun que foi criado foi Iku Onikó. Iku Onikó, em tradução, significa a morte prematura.
aonde num conceito geral, vamos colocar assim, principalmente dentro do desígnio da nossa religião, todos nós temos um momento de partirmos para o próximo plano. Só que, de acordo com os nossos atos, de acordo com o nosso karma, pode ser que nós estejamos antecipando isso. Então, o primeiro Ajogun criado foi Ku-Onikó, a morte prematura. E foi criada o segundo Ajogun, que era dito como sua esposa, Arun. Arun é a doença. Então, dentro desse Itã, é dito que depois desses dois Ajoguns, nasceram todos os outros como seus filhos. E essas energias da natureza são os cumpridores de karma e que fazem com que o homem pague por todas as mazelas que ele criou. Entendeu? Eu acho, gente, que assim, essa colocação, esse Itã, ele é muito, muito, muito sadio para a gente entender que na energia da natureza, muito homem ele maltrata a natureza, muito homem ele acha que detém o poder sobre a natureza, e hoje esse período é um dos períodos que nós estamos vendo que não existe homem tão forte quanto a energia da natureza, que a energia da natureza ela é mais forte do que qualquer essência que nós temos. Então nós sim, principalmente como somos dentro da religião de Candomblé, nós devemos respeitar a natureza e devemos ter entendimento de tudo que sai dela e tudo que provém dela também, certo? Devemos saber viver em comunhão com isso. Então, mais um videozinho aí pra vocês, Ogan Igor. Já já eu tô colocando mais um videozinho aí pra vocês. Boa noite.